Bom, em 1985 subi a serra e na verdade hoje eu me considero uma teresopolitana do Rio, né? Eu sou uma carioca, nasci no Rio de Janeiro, mas eu me considero Teresópolis que eu tenho no meu coração. Foi aqui que eu me fiz profissional, foi aqui que criei minhas filhas, desenvolvi meus projetos. E em 1999 eu passei por uma cirurgia de corda vocal, prega vocal, que fez do meu cotidiano silêncio, e a biblioteca escolar passou a ser o meu lugar de trabalho. E aí, na contramão de toda a minha preocupação, afinal de contas eu sou professora, né, de português, literatura e artes, e a voz ser o meu ganha-pão, como na música, a pausa fez toda a diferença nessa nova melodia que eu estava prestes a escrever. Muitas notas ecoaram dentro de mim, sabe? Sobretudo aqui, bem aqui no meu coração. E aí eu fui tomada por uma série de questionamentos com relação ao uso da biblioteca, empréstimos de livros, mas principalmente o desafio que nessa época nós, educadores, já enfrentávamos frente aos alunos: o incentivo à leitura. Fui readaptada, mas não me satisfiz em limitar-me assim, ao preenchimento de fichas, de empréstimo de livros, aquele vai e vem, né, de alunos que pegam os livros, a gente preenchia as fichas, Não. E aí, era ano de Bienal do Livro e o Rio de Janeiro estava sediando sua 9ª edição. E o SESO, uma das escolas em que eu trabalhava, me mandou para participar do seminário Biblioteca para Todos, oferecido pelo governo do estado do Rio de Janeiro. O casamento entre eu ter perdido a voz, ter sido readaptada nas bibliotecas escolares e ter sido mandada pelo SESO para esse seminário da 9ª Bienal do Livro no Rio de Janeiro, esses eventos foram um divisor de águas, não só na minha vida profissional, mas também na minha visão de mundo. Subi a serra modificada, cheia de ideias e certa de que nem só de pão vive o homem. Resolvi então escrever um projeto à FESO, vinculando a biblioteca do SESO, que é uma escola de educação básica ligada à FESO, vinculando a biblioteca aos equipamentos técnicos e espaços físicos da FESO, como por exemplo auditório, sala de vídeo, e ações que fossem para além dos muros da instituição. Eu queria implantar um projeto de política pública, estava mobilizada para isso. E para a apresentação do projeto, usei as fotos do nosso genial Sebastião Salgado e o texto de ninguém menos que o Nobel José Saramago. Eu queria realmente sensibilizar a instituição, a faculdade, os diretores, a equipe gestora dessas instituições, FESO, SESO. Nunca tinha escrito um projeto antes, mas voltei tão empolgada daquele seminário que me lancei a implementar um projeto de biblioteca pública. E seria o livro, a informação, a arte, o grande instrumento de emancipação no exercício da cidadania. A justificativa foi embasada por notoriedade, como por exemplo o Rodolfo Linhas, né, que era um neurocientista da Universidade de Nova York. E ele afirmava que o que o cérebro faz o tempo todo, dormindo ou acordado, é criar imagens. Ivan Esquerdo foi uma outra referência. Professor especialista no estudo da memória do Departamento de Bioquímica
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ele afirmou que quem estuda ou tem uma vida intelectualmente ativa vive melhor e geralmente mais. E ainda afirmava que, quando alguém lê, está aprendendo novos conceitos, criando novas imagens. E nessa época já existia uma preocupação com o desenvolvimento do simbólico, do imagético nas crianças. Frei Beto, em suas palestras, colocava o perigo da sexualização na infância. Dizia que essa estratégia do mercado ceifava delas essa fase tão importante. Estávamos começando a viver em um mundo muito encharcado de imagens prontas, de modelos a serem seguidos que distanciavam as nossas crianças dos fazeres criativos do brincar. E aí, pensando em tudo isso, não parei com a tentativa de validar o meu projeto. Como estava previsto ações envolvendo os alunos da pré-escola, de orfanatos e crianças enfermas do HCT, Hospital das Clínicas de Teresópolis, encontrei na criadora da época do Centro de Aprendizagem e Desenvolvimento de São Paulo, Júlia Monglano, a afirmativa da qual precisava. Ela afirmava que os arquivos do cérebro nessa idade, na primeira infância, nos bebês, são como fitas virgens e o acesso à informação é direto. Todas as janelas de oportunidades ali abertas, né? Muitas ações foram previstas, mas de tudo o que eu pensei em fazer foi o grupo voluntário de contadores de histórias com os alunos do Fundamental 2 do CESO, né? Que mais rendeu frutos e alegrias. Eles encenavam esquetes teatrais referentes aos clássicos e atuavam pelos corredores da escola, com o objetivo de motivar os alunos do ensino médio a lerem os livros. Depois, passamos a nos encontrar no contraturno para atender a pré-escola. Eles iam até as turmas, ensaiávamos, né, as histórias, e depois eles iam para o pátio da escola fazer a contação de histórias. E eu acompanhava o grupo no violão. Cantavam, contavam, divertiam e se divertiam também. Por fim, passamos a atender a enfermaria de pediatria do Hospital das Clínicas de Teresópolis. Aos domingos, dia de visita. Ganhamos uma sala para a releitura das histórias, montamos estantes de livros para que os pais pudessem ler para seus filhos. As crianças ganharam plaquinha com seus nomes na cabeceira de suas camas. E com isso ampliamos nossas ações que de artísticas e educacionais passaram a ter também um caráter de comprometimento social na nossa cidade. Não só com os enfermos, mas também com as crianças da Casa de Passagem Lar Tia Anastácia. Na época, organizada, dirigida por um casal maravilhoso, Tia Mary e Tio João. Ficamos de frente para uma triste realidade. Algumas crianças eram abandonadas simplesmente no hospital. O projeto ganhou voz, reconhecimento, prêmios, reportagem nos jornais locais, reportagem nos jornais da TV Globo, primeiro na Serra e Mar, depois no Jornal Hoje, e por fim fomos para o horário nobre da televisão, Jornal Nacional. Ganhamos uma logo
da Docs Publicidade, vendemos camisas, fizemos campanha pela construção do Lar Tia Anastácia, pedágio na reta, arrecadação de fundos pelo antigo Banerje. Afetamos nossos munícipes, multiplicamos iniciativas. E isso só se deu por um trabalho em conjunto. Todos unidos por uma causa, todos unidos em prol desse fazer mais afetuoso, mais comprometido com o outro. E eu, assim, agradeço imensamente a FESO, ao CESO, as pessoas que estavam à frente, né, nas equipes gestoras naquela época, que incentivaram o projeto, que deram recurso para que ele pudesse acontecer e principalmente para aquelas crianças, aqueles pré-adolescentes maravilhosos que fizeram do projeto, da sua iniciativa, uma bandeira em prol do seu semelhante. Olá, sou Andréa Guattiello, sou formada em publicidade e trabalho atualmente no mercado editorial. Sou responsável pelo marketing da editora Alta Books. Conheci a Giza durante o colégio, enquanto eu cursava o ensino fundamental. A Giza na época era bibliotecária e me convidou para fazer parte de um grupo de contação de histórias. Esse grupo foi crescendo e se transformou no Doutores Mirins da Alegria, onde nós ganhamos uma ala no Hospital das Clínicas de Teresópolis para contação de histórias para as crianças enfermas. Desde então, nesse projeto, eu pude perceber o poder de transformação das crianças, né, das pessoas através dos livros. E me influenciou bastante, né, como leitora, e hoje poder, pelo destino, continuar no universo dos livros e continuar também transformando a vida das pessoas. Então foi um projeto que eu tive uma eterna gratidão por ter transformado a minha vida e poder dar continuidade à transformação de outras pessoas até hoje através dos livros. Fica aqui a história do projeto Doutores Mirins da Alegria, os contadores de histórias.